Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de Fundamentos de Banco de Dados, tá certo? Nós estamos estudando a especificação de consultas SQL, na linguagem SQL, e na aula de hoje a gente vai estudar a cláusula group by, tá certo? A ideia que está por trás da cláusula group by seria de agrupar tuplas por valores de atributos, né? Nesse agrupamento por valores de atributos, eu posso ter um ou mais atributos onde que eu posso utilizar na cláusula group by, tá certo? Bom, depois que eu faço o agrupamento desses valores, eu posso aplicar funções agregadas, tá certo? A diferentes grupos de tuplas que foram agrupados por um determinado atributo. Então, por exemplo, se eu quero identificar a quantidade de vendedores que cada filial tem, tá certo? Então, para isso eu vou precisar o quê? Agrupar tuplas da tabela vendedores por código da filial. Então, cada código de filial vai formar um grupo, tá certo? E aí eu vou poder o que? Aplicar a função group by, né? Desculpa, a função count, né? Que é a função agregada que vai contar quantos vendedores eu estou na filial para cada grupo, tá certo? Então, essa consulta na linguagem SQL seria da seguinte forma. Então, eu vou colocar na projeção o atributo código filial, né? No resultado, eu quero que apareça o nome filial para nomear a coluna code fill, tá certo? E vou aplicar uma função, a função count, para identificar quantos vendedores cada filial tem, tá certo? Então, a função count asterisco, tá certo? Que no resultado vai aparecer com a coluna nome vendedores, tá certo? Vou utilizar a tabela vendedores, né? Vou aplicar o group by na tabela vendedores, essa consulta vai ser executada sobre a tabela vendedores, e aí eu vou querer agrupar pelo código filial, tá certo? Então a ideia aqui é que na consulta, no resultado da consulta, vai aparecer o código de cada filial, e para cada filial vai aparecer o quê? A quantidade de vendedores naquela filial, tá certo? Então, vamos ver como é que a gente especifica essa consulta aqui no SQL Server. Então, vamos aqui, eu tenho o nosso banco de dados lojas, que inclusive eu passei para vocês, eu disponibilizei o backup dele para vocês fazerem a recuperação e disse, né, no e-mail que foi enviado para vocês como é que faz a recuperação, mas de qualquer forma, se tiverem dúvidas no encontro semanal, a gente vai tirar, eu posso explicar novamente, tá certo? Então aqui a gente vai usar o banco de dados lojas, e aí eu quero especificar o quê? Eu quero identificar, tá certo? Qual a quantidade de vendedores por filial. Então a gente já viu que a gente vai precisar da cláusula group by. Então aqui vai aparecer como nome da coluna, nome filial, desculpa. Vai filial e vou aplicar o que? A função count para identificar quantos vendedores cada filial tem. E o nome dessa coluna vai ser o que? Número de vendedores. Então, essa consulta vai ser submetida, vai ser aplicada sobre a tabela vendedores. Não fechei aqui a aspa simples, só um instante. From vendedores. E aí eu preciso, a ideia aqui é agrupar por código filial para o quê? Para que essa função count seja aplicada a cada filial, né? A cada grupo formado, composto pelo o atributo código filial. Então eu vou botar aqui o group by code fill. Pronto. Então vou executar essa consulta. Então aqui está aparecendo a filial 1 com 4 vendedores, a filial 2 com 6 vendedores, a filial 3 com 4 vendedores, a filial 99 com 1 vendedor. Tá certo? Bom, vamos ver aqui qual a intuição que está por trás da aplicação dessa cláusula group by. Então vou abrir aqui uma nova janela. Então vou colocar aqui select
code field, vou colocar a matrícula do vendedor, para saber identificar code field, matrícula do vendedor, tá certo? From vendedores, tá certo? Então, o que é que a cláusula group by vai fazer, né? Então, a ideia é formar grupos pelo atributo code field, tá certo? Então, se eu botar aqui um order by code field, o que é que vai acontecer? O meu resultado vai estar ordenado pelo atributo code field. Em outras palavras, eu vou ter esse resultado agrupando os atributos, o atributo code field que tem valores idênticos, tá certo? Então aqui, ó, se eu executar essa consulta, então vocês podem ver o seguinte, ó, que a tabela, aqui eu tenho um grupo que é com code field 1, tá certo? Esse code field 1 tem quantos vendedores? Tem 1, 2, 3, 4 vendedores. Então é exatamente o que aparece aqui na consulta com o grupo by, tá certo? A filial com código 2, tá certo? Ela tem 6 vendedores, vamos checar aqui se ela tem realmente 6 vendedores. Então aqui, filial com código 2, tem um vendedor, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem 6 vendedores, tá certo? Então a ideia é exatamente essa no group by. Ele vai agrupar as tuplas pelo atributo que eu estou usando na cláusula group by, né? No caso aí é code field, então ele agrupou aqui, ó. Todas as tuplas têm code field 1, é como se fosse um grupo para ele. E aí ele pode aplicar o count a esse grupo. Então, o grupo 1 tem quantos vendedores? Tem 4, tá certo? O code field, o grupo que tem code field igual a 2, tem quantos vendedores? Tem 6 vendedores, tá certo? Então, assim por diante. O código que não apareceu aqui, code field igual a 99, só vai ter um vendedor, tá certo? Code field 99 só tem um vendedor, que é esse 45, tá certo? E o grupo com code field igual a 3 tem 1, 2, 3, 4 vendedores, tá certo? Que é exatamente o que aparece aqui. Então essa é a ideia que está por trás do grupo by. É formar grupos por um valor de atributo, no caso aqui é quem code field, e aí poder aplicar as funções agregadas a esses grupos, tá certo? Formado pela cláusula group by, tá certo? Uma observação importante aqui, tá certo? Que tem no próximo slide é o seguinte. Todas as colunas, tá certo? Que aparecerem na projeção, tá certo? Tem que aparecer na cláusula group by, senão ele não vai executar a consulta, tá certo? Bom, a única exceção para colunas que aparecem lá no select e que não precisa aparecer no group by são aquelas colunas que são argumentos das funções agregadas. Por exemplo, se eu botar max salário, o atributo salário não precisa aparecer no group by, tá certo? Se eu botasse count matrícula, não precisava aparecer no group by, tá certo? Então, por exemplo, se eu fizer essa consulta colocando o atributo matr, tá certo? No select, e ele não aparecer no group by, então essa consulta não vai ser executada. Então, por exemplo, vamos mostrar aqui no SQL. Então, se eu botar aqui o atributo matr e tentar executar essa consulta, ele vai dar erro. Então, aqui, ó, a coluna vendedores.matr, tá certo? É inválida na lista de select, né, na projeção, porque ela não está sendo usada numa função agregada ou no group by. Se eu tivesse colocado esse atributo, né, na função agregada, tá certo? Ele não daria erro. Mas como ele não está sendo nem usado no group by, nem como argumento da função agregada, então ele vai dar erro. E essa consulta aqui, ó, então quando eu dei o count asterisco, eu dei count asterisco porque eu sei que não tem repetição de matrícula de vendedor. Cada vendedor tem só uma matrícula. Então, eu posso ficar tranquilo com relação a isso. Então, eu posso botar tanto count asterisco, como posso botar o count aqui em matr, tá certo? Então, se eu executar essa consulta, pronto, dá o mesmo resultado. Vocês estão vendo que eu não preciso colocar o atributo matr
No grupo by ele não chiou mais, por quê? Porque ela é argumento da função count, tá certo? Se houvesse o perigo de ter repetição de atributo matrícula, que não é o caso, aí a solução seria o quê? Usar aqui o distinct. Tá certo? Porque senão ele contaria também as repetições de matrícula. Então, se eu executar aqui, ó, é o mesmo resultado. Tá certo? Então, para deixar claro para vocês, ó, toda coluna que aparecer no select, tá certo? Tem que estar no grupo by. A exceção é o quê? São as colunas, né, os atributos que estão sendo argumentos de uma função agregada. Tá certo? Bom, se eu quisesse agora mostrar, ao invés só do código da filial, o nome da filial. Tá certo? Então, nesse caso, eu vou precisar de quê? Vou precisar de uma junção de vendedores com a tabela filiais. Então, vamos fazer aqui a junção de vendedores, botar um alias V para ela, filiais, vou botar um alias F, tá certo? Vou colocar aqui agora, que eu quero, ao invés de que apareça code fio, eu quero que apareça o f.nome, que é o nome da filial. Vamos colocar agora a condição da junção, né? Senão ele faria um produto cartesiano. Então, where matr vende, tá certo? E que está na tabela... desculpa, não é matr vende, é code fill, tá certo? Que é a condição de junção. Code fill que está na tabela vendedores ser igual ao atributo f.code que está na tabela filiais, tá certo? Bom, e se eu colocar, eu quero que esse atributo f.nome não está aparecendo na cláusula group by, está aqui code fill, tá certo? Então ele continua dando erro, tá certo? Por quê? Porque o f.nome não está definido aqui no group by, tá certo? Se eu botar agora f.nome, pronto. Então apareceu agora o nome da filial. Então, ó, aquela filial que tinha 6, que era a filial com código 2, é quem? A Praia do Presídio, tá certo? Então, agora, para aparecer o nome da filial, naturalmente, né, vocês olhando lá para aquilo que eu sempre falo para vocês, né, é fundamental, toda vida que vocês forem especificar a consulta, vocês ficarem olhando o que? O diagrama relacional, tá certo? Então, aqui, deixa eu mostrar aqui o diagrama relacional. Então, vocês estão vendo aqui, ó, que o nome de filial está na tabela filiais, então tenho que fazer uma junção de filiais com vendedores para pegar o nome de filiais, tá certo? Foi exatamente o que eu fiz nessa consulta agora. Agora, uma observação aqui interessante é o seguinte: se eu tivesse filiais com o mesmo nome, então, tipo, eu tivesse, por exemplo, uma filial com código, se vocês quiserem que apareça, não, depois eu mostro aqui com código para vocês checarem. Então, se eu tivesse duas filiais com o mesmo nome, do jeito que está especificado aqui, tá certo? Essa consulta teria erro. Por quê? Porque as filiais tivessem o mesmo nome, ou tivessem nome repetido, tá certo? Formariam um único grupo. Então, o resultado da consulta estaria incorreto. Então, sempre que você quiser mostrar o nome, né, por exemplo, numa consulta com grupo by, tá certo? Utilize a chave primária da tabela de onde você está tirando o atributo nome. Então, no caso aqui, tá certo? Eu estou tirando da tabela filiais. Então, vou botar aqui o que? O código. Tá certo? Então, agora eu não corro mais o risco de ter de agrupar filiais com o mesmo nome, né? Filiais diferentes com o mesmo nome. Eu não corro mais por quê? Porque estou agrupando também pelo atributo código. Inclusive, ele tem que vir nessa posição, tá certo? Para garantir primeiro que ele agrupa pelo código e depois pelo nome, tá certo?
Então aqui, se eu executar essa consulta, é porque aqui é o F-code, só um instantinho, pessoal. Deixa eu ver como é que está aqui o nome do código filial. É o código. Pronto. Então aqui, ó, vocês podem ver que eu estou tendo o mesmo resultado. Alguém pode estar se questionando, professor, mas essa coluna F-code não está aqui na projeção. Bom, a regra que eu falei para vocês é tudo que está na projeção, com exceção dos argumentos da função agregada, tem que aparecer no group by. Mas eu posso colocar atributos na cláusula group by que não aparece na lista de atributos da projeção. Tá certo? Então isso é possível. E essa consulta aqui me garante que eu não corro o risco de, se eu tiver filiais com o mesmo nome, né, ele formar um único grupo. Então, essa consulta especificada dessa forma, ela dá mais segurança, tá certo? Vamos lá. Bom, agora vamos imaginar a consulta onde eu quero listar, tá certo? O maior e o menor salário, então quero os maiores e menores salários. Desculpa, pessoal. Então vamos lá. Eu quero os maiores e menores salários de cada filial. Então, para cada filial, eu vou precisar de quê? Mostrar qual o maior salário dela e o menor salário. Seu salário está na tabela vendedores, tá certo? E eu quero o maior e o menor salário de cada filial, então vou precisar necessariamente de quê? De usar o group by, tá certo? Onde o group by, o atributo seria quem? Por exemplo, o código da filial. Mas como eu vou querer nome, no resultado tem que aparecer o nome da filial, o maior e o menor salário, então vou ter que precisar o quê? Fazer a junção com a tabela filial para pegar o nome dela. E como eu quero que apareça o nome, esse atributo nome também tem que aparecer lá na cláusula group by. Então vamos ver como é que a gente pode especificar essa consulta. Então vou aproveitar aqui essa consulta, tá certo? Que a gente fez anteriormente, só que agora, ao invés da função count, né, a gente vai usar outras funções agregadas. O max sobre o atributo salário, tá certo? As maior salário. O min salário, que é o menor salário. Opa, que é o nome do atributo. Salário. Vou colocar o as menor salário. Menor salário. São vendedores filiais, né? Porque eu preciso pegar o nome da filial, tá certo? A condição de junção, tá certo? E aqui aquela história. Por que eu estou colocando o F-code aqui, né? O código da filial? Para evitar o risco que, se tivesse filiais com o mesmo nome, fosse formado um único grupo a partir do nome, tá certo? Então vamos executar aqui a consulta. Então aqui, pronto. Eu tenho a filial Praia do Presídio, Mucuripe, com o maior salário de R$ 6.000,15 e o menor salário, que saiu estranho aqui, né? Vamos corrigir aqui. Executar novamente. Pronto, menor salário, tá certo? Então, na filial Mucuripe, o maior salário é 6.000,15, tá certo? O menor salário é 4.490, tá certo? Eu poderia botar, eu quero aparecer primeiro na consulta as filiais que tem
por ordem decrescente de salário. Então, o que é que eu faria? Eu botaria aqui o order by. Bom, eu quero que ordem decrescente dessa coluna aqui, que é max salário, tá certo? Eu tenho aqui a opção de botar order by max salário, tá certo? Mas eu quero mostrar uma outra sintaxe para vocês que é interessante, ó. Essa coluna, ela tem a segunda posição dentro da lista segunda lista de atributos da projeção, não é isso? Ó? Então, primeiro o atributo fnome, depois aparece o max salário. Então, eu posso botar aqui order by 2, por quê? Porque ele vai entender que é a segunda coluna da lista de atributos lá da cláusula select. Então, se eu executar essa consulta, pronto. Opa, ele botou a ordem crescente, eu quero decrescente, né? Então eu vou botar aqui desk. Então, ó, ele ordenou por ordem decrescente o que? O maior salário, tá certo? Então, eu poderia, para facilitar a minha vida, eu botei, ó, eu quero que seja ordenado pela segunda coluna da lista lá da cláusula select, da lista de atributos da cláusula select. Mas eu poderia ter botado aqui o que? O max salário, tá certo? Se você, vamos fazer aqui para vocês verem. Mas aí isso aqui, pronto. Então dá o mesmo resultado. E aí se eu colocar pela posição lá na lista de atributos, que eu acho mais simples, né? Fica mais tranquilo. Então aqui tranquilo de codificar, né? Às vezes para dar manutenção, talvez quem não conhecer essa sintaxe se enrole, tá certo? Bom, então essa seria essa nossa consulta, né? Que a gente estava pedindo ali no slide. Então vamos voltar aqui para o slide. Então aqui tem o resultado, tá certo? Maior salário, menor salário, tá certo? E coloquei só o group by, tá certo? Mas não coloquei a ordenação, que eu coloquei depois, né? Seria um adicional. Bom, então agora eu quero a seguinte consulta: mostrar a quantidade de itens vendidos e o número de vendas por vendedor e por item. Então aqui, ó, vejam, cada vendedor pode ter vendido itens diferentes, tá certo? O resultado deve estar ordenado pelo nome do vendedor. Bom, como eu preciso, a quantidade de itens vendidos e número de vendas por vendedor, eu posso identificar já na tabela histórico. Porque na tabela histórica eu tenho cada tupla refere-se a quê? A uma venda feita por um determinado vendedor, tá certo? Mas como eu quero o nome do vendedor, eu preciso ir na tabela vendedor para pegar o nome dele. Então vou precisar de uma junção, tá certo? Então vamos lá. Eu vou querer, vamos botar aqui, nome do vendedor, né? Vamos botar aqui as vendedor. Vou aproveitar aqui o código, pessoal, para ganhar tempo. Só que eu vou querer o que agora, né? Bom, deixa eu tirar isso aqui. Eu vou querer saber a quantidade de itens vendidos, tá certo? E o número de vendas por vendedor e por item. Então vamos lá. A quantidade de itens vendidos, tá certo? Vou precisar do quê? Do SAM, tá certo? SAM o quê? A quantidade de itens vendidos. Vamos ver como é que está aqui na tabela histórica o atributo quantidade. QTDE, tá certo? Então, SAM QTDE, tá certo? E quero a quantidade, vamos ver aqui, e o número de vendas por vendedor, tá certo? Então eu quero o quê? Eu quero count, eu quero contar quantas vendas fez cada vendedor. Então count distinct
MATR, tá certo? E é só isso, né? Isso. Bom. Só que aqui a minha junção vai ser o quê? Entre as tabelas vendedores e filiais e histórico, desculpa. Tá certo? A condição de junção vai mudar, então aqui é MATR vende, né? Que está em histórico. E MATR que está em vendedores. Bom, e aí eu quero o quê? O group by vai ser pelo quê? Então no resultado da consulta deve aparecer, está ordenado pelo nome do vendedor. Então ela tem que mostrar, né? Quantidade de itens vendidos, número de vendas. Então vamos lá. Então eu vou dar um group by aqui por vendedor, é isso? Então eu não vou, com certeza eu tenho vendedores, diferentes vendedores com o mesmo nome aqui, mais do que nunca eu vou precisar de quê? Da ideia de eu ter uma TR lá do vendedor, pode ser uma TR vende também, que está lá em histórico, isso aí não tem problema, tá certo? Vou pegar o nome do vendedor, o v.nome, tá certo? Só que eu quero também agrupar o quê? Pelo item, não é isso? Então eu quero agrupar pelo código do item. Então, código item, tá certo? Então aqui, no meu select, aqui não está muito claro na especificação, tá certo? Ele só diz que tem que estar ordenado pelo nome do vendedor. Mas, ó, eu quero que essas duas funções agregadas sejam por vendedor e por item, tá certo? Então aqui vamos, por enquanto, colocar o código só por código do item. Então vou botar aqui nome do vendedor, vou botar o código do item, tá certo? Porque eu vou ter que agrupar por esses dois atributos, tá certo? Código item, faltou a vírgula aqui. Pronto. E quero que a consulta esteja ordenada pelo nome do vendedor. Então vou botar um order by v.nome. Então vamos executar a consulta. Group by order by. Pronto. Então vamos lá. Então aqui, ó. Por que que aparece aqui o André duas vezes? Porque eu estou agrupando por nome do vendedor e pelo código do item, tá certo? Então aqui, para esse item com código 1, tá certo? Vamos botar aqui vamos botar os alias, a quantidade vendida. E aqui no outro eu vou colocar número de vendas. Número de vendas, fecho aspas. Pronto. Então vamos executar essa consulta. Pronto. Bom, então o que é que essa consulta está me mostrando? Que o vendedor com o nome André, tá certo? Ele vendeu o código item, ele vendeu a única quantidade desse código e fez só uma venda desse código, tá certo? A mesma coisa foi com o código 7. Ele vendeu 7 itens, mas ele fez só uma venda, tá certo? Deixa eu colocar aqui o seguinte, pessoal.
porque eu estou botando count matrícula, tá certo? Na realidade, eu vou ter que botar aqui, como eu estou agrupando por item, e por item, tem que botar count asterisco, tá certo? Então agora está aparecendo a quantidade certa, tá certo? Então o André vendeu o item 1, tá certo? Uma única quantidade, uma única vez. O André vendeu o item com código 7, foram 7 quantidades, mas ele fez 2 vendas desse item, tá certo? E assim por diante. Então aqui, ó, é porque no meu banco de dados, então o vendedor Bárbara, por exemplo, vendeu o código, o item 133, vendeu 5 quantidades com 2 vendas, tá certo? Então, essa é a ideia dessa consulta. Então, estou agrupando pelo nome do vendedor e pelo código do item. Se eu botasse só pelo nome do vendedor, o que é que ele faria? Isso aqui seria um único grupo, né? Esses dois André, tá certo? Eu teria que tirar essa quantidade de item aqui, que não faria mais sentido, que eu não vou estar mais agrupando por item. Aí teria o quê? 8 itens vendidos e 3 vendas, tá certo? Então, uma venda aqui diz respeito a esse item aqui, de código 1. Essas 2 vendas aqui de André refere-se a quê? A venda do item de código 2. Por quê? Porque, como é que eu sei isso? Como é que eu sei disso? Por causa do meu grupo by, tá certo? Que eu estou agrupando. Então, eu botei o matrícula vendedor aqui para, se tiver nomes repetidos de vendedores, tá certo? Eu não agrupar todo mundo, tá certo? Então, estou agrupando, na realidade, então, matrícula vendedor, V-nome e código item. Então, dentro de cada vendedor, estou agrupando também pelo o código do item, tá certo? Então, aqui vocês vão ver, ó, eu tenho aqui esse vendedor Yami, tá certo? Como eu não tenho a matrícula dele aqui mostrada, vou mostrar a matrícula aqui, só para vocês verem. Porque tem vendedores com o mesmo nome. Então vamos mostrar aqui, só um instantinho. Então aqui, ó, eu tenho o vendedor matrícula vendedor. Bom, aqui não está aparecendo, é porque o vendedor que tem o mesmo nome que não tem vendas aqui, entendeu? É por isso. Eu queria ver 2 vendedores com o mesmo nome, mas tivesse matrículas diferentes, mas não está aparecendo aqui. Então, matrícula 99, 5, 11. Então, aqui no meu banco de dados, eu não tenho 2 vendedores que fizeram vendas. Que eu tenho 2 vendedores com o nome a mim, eu sei que tem, tá certo? Mas um deles não fez vendas, tá certo? Se tivesse, eu correria o risco, se eu não botasse matrícula do vendedor lá no meu grupo by, de criar um único grupo com aquele nome, tá certo? Bom. Então aqui eu tenho a consulta, né, que a gente acabou de fazer, tá certo? Aqui, ó, do jeito que eu especifiquei aqui, eu estou botando quem também? O nome do item, tá certo? Então aqui, ó, eu estou colocando esse atributo .ref como item, que é o nome do item. Para isso eu fiz o quê? Eu tive que fazer uma junção também com estoque, ó. E vejam que na junção, no grupo by, desculpa, ó, aqui no grupo by, eu tive a preocupação de também botar o quê? O código do item e o nome dele. Porque se tiver item com nome repetido, ele faria um único grupo. Então, para evitar isso, bota sempre a chave primária da tabela que tem o nome, tá certo? Bom, uma outra cláusula importante, tá certo? É a cláusula ref, que está sempre associada à cláusula group by, tá certo? Então, a cláusula having, ela vai selecionar, ela vai filtrar grupos, tá certo? Então,
na cláusula where a gente filtra tuplas, né? A cláusula having, ela serve para filtrar grupos, tá certo? Então, por exemplo, se eu quero listar o nome das filiais, né? Só quero o nome das filiais com média salarial maior que 2.000, em ordem decrescente de média salarial, tá certo? Então, nesse caso, para eu calcular a média salarial da filial, tá certo? Eu tenho que fazer o que? O group by, como tem que aparecer o nome da filial, né, eu boto o nome na cláusula group by, mas para evitar aquela, se eu tenho um nome repetido, formar um único grupo, né, que vai ser incorreta a consulta, eu boto a chave primária lá de filial, que é o Fcode. Só que eu só quero que apareça nesse resultado quem? As filiais que tenham média salarial maior do que 2.000. Tá certo? Então, a cláusula have, ela está servindo para quê? Ao invés de aparecer todas as filiais, vão aparecer só aquelas que têm média salarial maior do que 2.000. Então, vamos ver aqui no SQL Server. Então, aqui agora. Deixa eu ver se eu tenho uma consulta anterior aqui de... Não, tenho não. Então, vamos digitar tudo do início. Pagar essa consulta aqui. Então, vamos lá. Então, eu quero a média salarial de filiais, só que as filiais têm média salarial maior do que 2.000. Então, eu quero o nome da filial, tá certo? Vou querer a média salarial, a VG salário, tá certo? As média salarial. Vamos botar aqui esse nome também. Esse nome. From. Deixa eu botar essa coluna aqui. Desculpa. From. Então aqui eu preciso da junção de vendedores, porque esse salário está em vendedores, e o nome da filial está em filiais, então vou precisar da junção de filiais F, vou botar um alias F, tá certo? Vendedores, vou botar um alias V. Condição de junção, o atributo CodeFill, que está em vendedores, ser igual ao atributo f.code, que está em filiais, tá certo? E vou querer agrupar porque pelo código da filial, é o nome da filial. Então, para evitar o problema de agrupamento de filiais com o mesmo nome, vou colocar a chave primária lá de filiais e vou colocar o nome, que é obrigatoriamente o nome tem que aparecer aqui, tá certo? Bom, se eu for executar essa consulta aqui, o que é que acontece? Vão aparecer todos os grupos que tem vão aparecer todos os grupos que tem aqui na minha consulta. Vamos lá, onde é que está esse erro aqui? Linha 3, grupo A, Fcode. Tá faltando o by, né? Então, grupo A, Fcode, F não. Então, vamos lá. Bom, então aqui está aparecendo a média salarial de todas as filiais. Mas eu só quero que apareça a média salarial acima de 2.000, vai aparecer todo mundo. Ó. Todo mundo está com média salarial acima de 2.000. Mas vamos fazer o seguinte, eu só quero que apareçam os grupos que tenham média salarial acima de R$ 4.500. Acima de R$ 4.500 só vai aparecer quem? Mucuripe e sem vendas, tá certo? Então vamos lá. Então para eu selecionar grupo na minha consulta, eu vou usar o que? O having, tá certo?
E vou dizer o seguinte, eu só quero que apareçam os grupos que tenham o quê? O AVG salário maior do que 4.500. E aí, nesse caso, só irão aparecer o grupo Mucuripe, né, a filial Mucuripe e a filial sem vendas. Então, vamos executar. Pronto. Foi exatamente o que aconteceu. Então, vejam que quando eu quero selecionar grupos, eu quero filtrar grupos, eu uso quem? Eu uso a cláusula have, tá certo? Também, muitas consultas a gente precisa da cláusula have. Vamos lá. Bom, eu queria por ordem decrescente de média salarial. Então vamos, eu esqueci de colocar isso, né? Mas isso aí vocês já estão cansados de saber. Então vou botar o quê? Order by. Bom, como é a segunda coluna, tá certo? Eu não vou repetir o AVG salário. Vou botar 2, tá certo? E quero por ordem decrescente. Então, ordem decrescente. Certo? Então, pronto. Então são as duas filiais com média acima de 4.000, média salarial acima de 4.500, como a gente especificou aqui na cláusula have, tá certo? A média salarial dos grupos que vão aparecer na consulta tem que ser maior do que 4.500 e o resultado está aparecendo ordenado de forma decrescente por quem? Pela média salarial. É que vocês estão vendo aqui no resultado. Bom, aqui é só para explicar aquilo que eu já tinha comentado com vocês, que na cláusula where eu tenho o quê? Um filtro de tuplas, tá certo? Na cláusula where. E quando eu tenho a cláusula have, eu tenho um filtro de grupos, tá certo? Então esse slide é só para chamar a atenção de vocês. Bom, então vamos lá. Eu quero listar o nome e média salariais das filiais que possuem mais de 4 vendedores, tá certo? Vamos lá. Então, com relação, eu quero, ele está pedindo, vamos lá, só. Bom, ele é o resultado da consulta anterior, só que a condição agora não é quem tem média salário maior do que 4.000. Ele quer o quê? Que tenha mais do que 4 vendedores. Então, eu vou botar o que aqui, ó, count, né? Se eu quero mais do que 4 vendedores, tá certo? Então, eu vou botar aqui MATR, que é a matrícula do vendedor, maior do que 4. Eu não sei se vai ter filial assim, senão a gente vai diminuindo. Então, aqui eu vou tirar esse order by, que eu não preciso mais. Pronto, apareceu aqui, ó. Então, ó, a filial Praia do Presídio, ela tem essa média salarial, tá certo? Ó, aqui, ó, vocês lembram daquela história, ó, aqui a média salarial está aparecendo aqui com várias casas decimais. Se eu quiser colocar apenas 2 casas decimais, vou usar o cast, né? Abro parênteses. Aqui eu boto decimal 11,2. Opa, tem que estar entre parênteses. Opa, não tem essa. A VG tem que fechar aqui o parênteses. Pronto, aí ó, com esse cast eu coloquei aqui que no meu resultado só vão aparecer 2 casas decimais. Então aqui ó, o filtro que eu utilizei agora para selecionar o grupo que deve aparecer no resultado da minha consulta é que tenha mais de 4 vendedores. Então eu sei que a filial Praia do Presídio tem essa média salarial de R$ 2.508,47 e ela tem mais do que 4 vendedores, tá certo? Então, consulta que a gente especificou ali.
essa aqui... bom, essa consulta, desculpa, eu já mostrei aqui o resultado. Ela está o nome da filial e a quantidade de vendedores das filiais cuja média salarial é maior que 4 mil. Então é igual àquela outra consulta, tá certo? A única coisa que a gente vai adicionar é o quê? A função agregada count, tá certo? Por quê? Porque eu quero que apareça no resultado da consulta, tá certo? Quem? A quantidade de vendedores da filial. Então eu quero as filiais, né? Sua média salarial e a quantidade de vendedores, desde que a filial tenha média salarial acima de 4 mil. Então eu estou selecionando um grupo. Tenho aqui o have, tá certo? Bom, e aí como tem que aparecer na filial, aquela história, eu estou colocando aqui a junção e aqui a condição de junção, né? Senão teria só o produto cartesiano. Bom, nessa consulta eu quero o quê? O nome do vendedor que efetuou vendas, a quantidade de vendas efetuadas por ele, tá certo? A quantidade de vendas, né? E a quantidade de itens vendidos em ordem decrescente, quantidade de vendas, tá certo? E no meu resultado só devem aparecer quem? Vendedores com volume de vendas. O volume de vendas, pessoal, que eu estou querendo falar aqui é o volume financeiro. Então, para cada venda dele, eu tenho que multiplicar a quantidade vezes o preço de venda, tá certo? E esse volume total, tá certo? É o somatório de todas as vendas dele, né? Da multiplicação QTD vezes o preço de venda tem que ser superior a R$ 1.000, tá certo? Então, a ideia é a mesma. Eu quero que o nome do vendedor, tá certo? Então, aqui o nome do vendedor. Quero a quantidade de vendas dele, tá certo? A quantidade de vendas, né? Total de vendas aqui, né? Então, para eu saber disso, eu tenho que fazer a junção de vendedores com histórico, né? Então, aqui eu tenho a junção de vendedores com histórico, tá certo? Group by o quê? O nome do vendedor, mas eu só quero que apareça o quê? Os vendedores que tiveram aquele volume de vendas que eu falei para vocês, que é o que é a multiplicação de QTD vezes o preço de venda, e eu quero o somatório disso, né, para todas as vendas que ele fez, seja maior do que o quê? R$ 10 mil. Então só deve aparecer os vendedores que fizeram vendas que totalizaram até agora acima de R$ 10 mil, tá certo? Então essa é a ideia da cláusula have. Bom, aí fica esses dois desafios para vocês, né? Que é, por exemplo, listar nome dos fornecedores cujos itens foram vendidos em mais de 2 filiais, tá certo? E o outro, né? O segundo desafio é para cada item vendido mostrar a referência do item, quantidade vendida, valor total das vendas, número de vendas e nome do fornecedor. Só deve aparecer no relatório itens vendidos por mais de um vendedor. Então aqui só pode aparecer, então, como eu vou agrupar por vendedor, eu vou precisar do grupo buy, mas só quero quem? Os grupos de itens que foram vendidos por mais de um vendedor. O resultado deve estar ordenado em ordem decrescente, por valor total de vendas e ordem crescente. Tá certo? Então, tentem fazer essas duas consultas, tá certo? Que no nosso encontro semanal eu resolvo conjuntamente com vocês, tá certo? Então, esses dois desafios é para vocês terem dificuldades, né? Identificar a dificuldade de vocês na hora de elaborar a consulta com o Group By e a cláusula have. É fundamental que vocês tentem fazer isso, tá certo? Para que a gente discuta no nosso encontro semanal. Bom, um predicado importante, tá certo? Que é a gente checar, identificar tuplas que tem algum atributo nulo. Então, a ideia do predicado is nulo, tá certo? Então, aqui rapidinho, fazer uma consulta aqui para vocês no SQL Server, só para exemplificar. Como eu sei que no banco de dados, loja exemplo, vou ter fornecedor. Então, aqui, ó, eu criei exatamente um novo atributo aqui, lojas exemplo, tá certo? Na tabela fornecedor, eu criei um atributo, o atributo contato, tá certo? E nem todo
Então aqui, eu crio esse atributo contato. E ele permite nulos, tá certo? E nem todo fornecedor tem um contato, tá certo? Então aqui, deixa eu mostrar para vocês se acreditar que ele permite nulo, então ele permite nulos, tá certo? Então aqui a ideia vai ser o seguinte, ó, nova consulta, e eu quero saber quem são os fornecedores que não tem contato ainda no banco de dados. Então select asterisco from fornecedores, para eu cadastrar esses contatos, tá certo? Fornecedores, o banco de dados está errado aqui. Lojas exemplo. Aí, então eu quero selecionar o quê? Então a condição de seleção vai ser o quê? O atributo contato is null. Contato. Contato. Aqui. Então vamos executar aqui a consulta. Deixa eu voltar aqui na sintaxe. Não sei aqui por que ele está dando, então, lojas exemplo, select as from fornecedores, where, faltou o aqui, pronto, where contato is null. Então ele mostrou que esse fornecedor com código 7 de nome LG, ele não tem nenhum contato. Se eu tirar a cláusula where, tá certo? Ele vai listar todo mundo, então vocês vão acreditar em mim que isso é verdade. Então aqui, ó. Então o único que não tem um valor atribuído a contato é o LG, tá certo? E foi por isso que apareceu quando eu coloco aqui o filtro, desculpa, where contato is null. Pronto. Uma outra coisa interessante aqui, pessoal, que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu posso querer, no resultado de algumas consultas, às vezes isso é importante, certo? Atribuir um valor à coluna quando aparece quando aquela coluna está nulo, tá certo? Então, por exemplo, quando eu fizer uma consulta do tipo, eu quero o total de vendas por todos os vendedores. Se um vendedor não tiver vendas, né, aí eu tenho que usar o alter join para que ele apareça, a gente vai ver isso mais na frente, tá certo? E associado ao total de vendas dele, vai estar nulo, porque ele não tem venda alguma. Então eu posso, no resultado, ao invés de aparecer lá o nulo, eu posso dizer o seguinte, isso nulo, eu vou botar o nome do atributo lá na cláusula select e o valor que eu quero que apareça. Então vamos aqui voltar essa consulta aqui, ó. Então, eu quero saber quem são os fornecedores que estão com contato nulo. Ou então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, no resultado dessa consulta, tem o seguinte. O contato que está nulo, aparece nulo aqui. Então, alguém pode não entender o que significa esse nulo no relatório, a gente pode fazer o seguinte, ó. Então, vou botar para aparecer. Então, não posso botar o código, o asterisco, quer dizer, então, código, o nome do fornecedor, né? CNPJ, não precisava botar todos os atributos, mas então vou botar CNPJ e quero o atributo contato. Só que ao invés de aparecer nulo, eu quero que apareça contato não informado. Então vou botar o seguinte, ó, null, o atributo contato, bota entre aspas aqui,
e fecho o parêntese. Deixa eu botar aqui numa outra linha, que vai ficar mais fácil vocês. Então, isso no tá errado. São 2 zeros. CNPJ. SNU, contato na informática. Tem algum erro na sintaxe aqui. Vamos ver aqui como é que tá aqui. Porque tem uma vírgula separando aqui. Exatamente. Pronto. Então, ó, se eu executar essa consulta agora, como é que vai aparecer o resultado dela? Então, aqui, para a coluna que não tem... então, posso até botar aqui, porque como eu botei a função isNull, tá certo? Aí ele mudou o nome da coluna. Então, vou botar as contato. Toda vida que a gente usa uma função na cláusulas lá no select, ele tira o nome da coluna que é argumento da função, tá certo? Então você tem que botar novamente o nome. Então vamos lá. Não sei por que eu coloquei esses parênteses aqui. Pronto. Então agora, o nome da coluna não é contato e aqui contato não informado, tá certo? Então às vezes fica interessante você colocar um valor, né? No caso, por exemplo, se for numérico, você botar 0, porque senão vai aparecer nulo, vai ficar muito estranho no relatório. Só, o cara não fez venda alguma, então vai aparecer 0 ao invés de nulo, tá certo? Bom. Na próxima aula, né, a gente vai começar a estudar o conceito de subconsulta, tá certo? Também que é outro conceito muito, muito importante para quem trabalha com banco de dados. Ou seja, para algumas situações eu vou precisar, né, saber especificar subconsulta. Só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, eu quero encontrar quem são os vendedores com salário maior que a média salarial da empresa, tá certo? Então, para esse tipo de consulta, a gente vai precisar de uma consulta. Ou seja, eu quero o nome do vendedor, cujo salário, tá certo? Então, aquele salário vai ser o quê? Maior do que a média salarial da empresa, tá certo? Então, essa é a ideia que está por trás do conceito de subconsulta ou SQL, consulta SQL alinhada, tá certo? Então, na próxima aula, a gente vai estudar o conceito de consultas SQL alinhada. Bom, então até a próxima aula e cuide-se, pessoal.